Domine o TDAH para alcançar o sucesso. Você já se sentiu sobrecarregado, como se sua mente estivesse em 1000 lugares ao mesmo tempo? Já teve dificuldade em manter o foco, mesmo em tarefas simples? Se sim, você não está sozinho. O que para muitos parece apenas desatenção, para outros é um mundo inteiro de desafios e descobertas. Estamos falando do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas e se eu te dissesse que dentro dessa mente inquieta vivem superpoderes? Que, com as estratégias certas, você pode transformar o caos em criatividade, a impulsividade em inovação e a distração em foco direcionado? Este vídeo não é apenas um guia, é um convite para se conhecer, se aceitar e se tornar protagonista da sua própria história. Bem-vindo ao seu manual prático para dominar o TDAH e alcançar o sucesso. O que é TDAH? Descomplicando esse tal de transtorno. Tá aí um nome que assusta só de ouvir. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. Mas calma, apesar do nome parecer complicado, entender o TDAH não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Na real, conhecer o que acontece no cérebro de quem tem TDAH pode ser libertador e até surpreendente. Não é falta de vontade, é um jeito diferente de funcionar. O TDAH não é preguiça, falta de foco ou mania de ser agitado. Ele é um jeito diferente do cérebro funcionar, e isso tem tudo a ver com as áreas que controlam a atenção, a impulsividade e o controle do tempo. Pensa assim. O cérebro de quem tem TDAH é tipo um rádio antigo, que às vezes muda de estação sozinho ou sintoniza uma frequência super legal e não consegue mais sair dela. Esse rádio não está quebrado. Ele só precisa de ajustes específicos para funcionar bem no mundo de hoje. De onde vem isso? A ciência já bateu o martelo. O TDAH tem base neurobiológica, ou seja, o cérebro realmente tem algumas diferenças estruturais e químicas. Algumas partes funcionam de forma mais acelerada, outras um pouco mais devagar, especialmente nas áreas que controlam a atenção, o planejamento e o famoso autocontrole. E mais, o TDAH é altamente genético. Se você tem, é bem possível que alguém da sua família também tenha. E isso explica muita coisa, né? Os sintomas vão além do óbvio. Quando a gente fala em TDAH, o que vem à cabeça é aquela criança que não para quieta. Mas a verdade é que os sintomas mudam de cara conforme a idade. Em crianças, pode aparecer como agitação, dificuldade para esperar a vez ou para se concentrar na aula. Já em adultos, os sinais podem ser mais sutis: esquecimentos, desorganização, impulsividade emocional, dificuldade para terminar tarefas. Mas atenção, sem trocadilhos. Todo mundo se distrai ou procrastina às vezes, tá? O que diferencia o TDAH é a frequência e o impacto disso na vida da pessoa. Não é modinha nem invenção. Tem gente que ainda duvida do TDAH, acha que é desculpa ou invenção da internet. Mas não é. O TDAH é reconhecido por instituições sérias como a Organização Mundial da Saúde, OMS, e a Associação Americana de Psiquiatria. Inclusive, exames de imagem mostram claramente diferenças no cérebro de quem tem TDAH. Então, bora parar com os julgamentos e começar a acolher? Cada mente é única. E isso é incrível. Ter TDAH não te faz pior nem menos capaz. Pelo contrário, quando você entende como seu cérebro funciona, pode usar isso a seu favor. Gente com TDAH costuma ter ideias incríveis, pensar fora da caixa, ser sensível, criativa, intensa, apaixonada. É claro que existem desafios, mas também existem estratégias, tratamentos, apoio e muita possibilidade de sucesso. E o mais legal, quando você aprende a se entender, tudo começa a fazer sentido. Mitos e verdades sobre o TDAH. Quantas vezes você já ouviu que o TDAH é desculpa para preguiça?
Que isso é coisa de criança mimada? Ou que é só falta de foco? Pois chegou a hora de desmascarar os maiores mitos que cercam esse transtorno e mostrar o que a ciência realmente diz. Mito 1. TDAH é invenção da mídia. Verdade. O TDAH é reconhecido internacionalmente como um transtorno neurológico real, descrito em manuais médicos como o DSM-5 e CID-11. Exames de neuroimagem demonstram diferenças claras na atividade cerebral de pessoas com o transtorno, especialmente nas áreas que controlam a atenção, tomada de decisão e autocontrole. O que isso significa? Que o TDAH não é modinha nem desculpa. É uma condição com bases biológicas e impacto real na vida de milhões de pessoas. O negacionismo só atrasa o diagnóstico e impede que muitos tenham acesso ao tratamento. Mito 2. Só crianças têm TDAH. Verdade. Apesar de mais visível na infância, o TDAH persiste em até 60% dos casos na vida adulta. A diferença é que os sintomas mudam. Adultos tendem a ser mais desorganizados, esquecidos e procrastinadores, e muitos nem desconfiam que convivem com o transtorno. Muitos adultos são diagnosticados apenas após uma avaliação profissional, geralmente ao buscarem ajuda por estresse crônico. Mito 3. É só falta de disciplina. Verdade. Estudos mostram que o TDAH tem um componente genético de até 80%. Ou seja, ele é herdado, não aprendido. É como exigir que alguém com miopia enxergue claramente sem óculos. A disciplina ajuda? Simulation. Mas estratégias personalizadas e apoio adequado fazem toda a diferença. Esse mito é especialmente cruel, porque promove culpa e vergonha. Pessoas com TDAH frequentemente se cobram demais por não conseguirem fazer o básico. Mas o problema não está na força de vontade, e sim na forma como o cérebro funciona. Mito 4. Remédios para TDAH são perigosos. Verdade. Quando prescritos por profissionais e usados corretamente, os medicamentos são seguros e eficazes. Eles ajudam a regular a produção de neurotransmissores como dopamina e noradrenalina, que estão em desequilíbrio no cérebro com TDAH. A ideia de que esses medicamentos são drogas fortes é um mito que atrapalha muitos a buscar ajuda. Com acompanhamento médico, os remédios não causam dependência e melhoram significativamente a qualidade de vida. Mito 5. Quem tem TDAH nunca vai se destacar. Verdade. Muitos gênios criativos e líderes influentes têm ou tiveram TDAH. Com as ferramentas certas, pessoas com esse transtorno podem ser altamente inovadoras, criativas e resilientes. De Simone Biles, a ginasta mais condecorada da história, até empreendedores como Richard Branson, fundador da Virgin, o TDAH pode ser um motor de sucesso. A diferença está em entender e dominar a própria mente. Desconstruir mitos é o primeiro passo para abraçar o próprio potencial. O TDAH não é o fim, é um novo começo. E ao invés de esconder quem você é, use esse conhecimento para se conhecer mais, se respeitar mais e avançar com propósito. Como identificar o TDAH? Identificar o TDAH vai muito além de reconhecer que alguém é distraído ou agitado. É um processo que exige escuta, empatia e conhecimento. Afinal, quantas vezes você já ouviu alguém dizer: "Eu também me distraio fácil, será que tenho TDAH?" Essa confusão é comum e é por isso que um diagnóstico bem feito é tão essencial. Um olhar atento aos sinais certos. O TDAH não se revela apenas em momentos pontuais. Ele se mostra por meio de padrões de comportamento consistentes que afetam o funcionamento diário em diferentes ambientes: escola, trabalho, família, vida social. E aqui está o ponto-chave. O TDAH se manifesta de forma diferente em cada fase da vida. É como se ele trocasse de roupa, se adaptando ao cenário. Sinais em crianças. Na infância, os sinais geralmente são mais visíveis. Mas nem todo comportamento agitado é TDAH.
e nem toda criança quieta está livre dele. Imagine uma criança em sala de aula. Ela começa a copiar a lição, mas logo se distrai com uma borboleta na janela. 5 minutos depois, está brincando com o estojo, esquecendo completamente da tarefa. No recreio, corre de um lado para o outro, cheia de energia. Parece inquieta, impulsiva e muitas vezes interrompe colegas sem perceber. Esses comportamentos, se persistentes, podem indicar TDAH. Sinais mais comuns em crianças: dificuldade em manter o foco em atividades rotineiras, mesmo que sejam interessantes. Agitação física constante, mesmo em momentos que pedem calma. Fala impulsiva, dificuldade em esperar a vez de falar ou agir. Desorganização, perda frequente de objetos escolares. Desempenho escolar irregular, mesmo em crianças inteligentes e criativas. Os pais e professores são peças-chave nesse processo, pois são eles que observam a criança em ação, dia após dia. Sinais em adultos. Na fase adulta, o TDAH se torna mais sutil, mas não menos impactante. Ele muda a forma de agir, mas continua presente nos bastidores da mente. Muitos adultos com TDAH vivem com uma sensação constante de estar atrasados para a própria vida. É como se tivessem 1000 abas abertas no cérebro, mas nenhuma totalmente carregada. Alguns sinais comuns em adultos incluem procrastinação crônica, mesmo em tarefas simples, como responder um e-mail ou pagar uma conta, esquecimentos frequentes, compromissos, datas, nomes, tudo parece escapar. Desorganização generalizada, tanto em casa quanto no trabalho. Trocas frequentes de emprego, relacionamentos instáveis, sensação de não pertencer. Oscilações de humor, ansiedade e, em alguns casos, episódios depressivos. Pessoas com TDAH frequentemente se sentem frustradas, não por falta de potencial, mas por não conseguirem expressá-lo com consistência. E o pior, muitas vezes passam anos sem diagnóstico, culpando a si mesmas por aquilo que é, na verdade, parte de um funcionamento neurológico diferente. Diagnóstico profundo, muito além de um rótulo. O diagnóstico do TDAH não é feito com base em um teste rápido de internet ou por autoobservação isolada. Ele exige avaliação clínica completa, com entrevistas, questionários padronizados, escuta ativa e, em alguns casos, testes neuropsicológicos. Além disso, é fundamental ouvir pessoas próximas, pais, parceiros, professores. Isso ajuda a identificar se os comportamentos se repetem em diferentes contextos. Outro ponto essencial é descartar outras condições que possam gerar sintomas parecidos, como depressão, ansiedade, transtornos de aprendizagem ou mesmo privação de sono. O TDAH não anda sozinho, e muitos pacientes têm mais de um diagnóstico associado, o chamado comorbidade. Diagnóstico não é sentença, é liberdade. Receber um diagnóstico de TDAH não é o fim, é o começo. É quando a pessoa finalmente entende sua história, reconhece seus desafios e descobre que existem ferramentas, estratégias e caminhos para viver melhor. É como acender uma luz num quarto onde se tropeçava no escuro há anos. Se você se identificou com esses sinais, ou conhece alguém que se encaixa nesse perfil, procure orientação profissional. O caminho pode ser mais leve e claro do que parece. Estratégias práticas para domar a mente inquieta. Viver com TDAH não é sobre suprimir uma mente inquieta, mas sim sobre aprender a dançar com ela. O segredo está em compreender os próprios ritmos, aceitar as peculiaridades do cérebro e adotar estratégias que funcionem com, e não contra, a sua natureza. Nesta parte, vamos explorar soluções reais, acessíveis e eficazes para transformar distração em direção, impulsividade em iniciativa e caos em criatividade organizada. Sistema visual. A mente gosta do que enxerga.
Pessoas com TDAH geralmente respondem melhor a estímulos visuais do que a comandos abstratos. Organizar informações visualmente ajuda o cérebro a processar, lembrar e agir com mais facilidade. É como criar um mapa interno do que precisa ser feito e onde cada parte se encaixa. Experimente usar quadros brancos ou murais coloridos. Separe por áreas da vida: trabalho, casa, estudos, projetos pessoais. O visual estimula a clareza. Post-its e adesivos de cor vibrante. Cole lembretes em locais estratégicos: geladeira, espelho, computador, mochila, para manter o foco no que importa. Mapas mentais desenhados à mão ou digitais. Em vez de uma lista linear, organize suas ideias de forma orgânica, com setas, ícones e imagens. Isso favorece a conexão de ideias. Um sistema visual bem construído é como um painel de controle para o dia a dia. E o melhor, ele é único, moldado ao seu estilo de pensar. Técnica Pomodoro. Adaptada. Blocos curtos para grandes resultados. A técnica Pomodoro tradicional divide o tempo em blocos de 25 minutos de foco, seguidos por 5 minutos de descanso. Para quem tem TDAH, adaptar essa estrutura pode ser ainda mais eficaz. Reduza os blocos iniciais para 10 a 15 minutos. Isso reduz a resistência inicial e evita sobrecarga. Use um timer com som agradável ou visual chamativo. Aplicativos como Focus To Do ou Be Focused são ótimos para isso. Recompense-se após cada ciclo. Pode ser um chocolate, um vídeo curto ou simplesmente levantar e se alongar. O cérebro com TDAH responde bem a recompensas imediatas. Essa técnica não é apenas sobre produtividade, ela ensina consistência, uma das chaves do sucesso com TDAH. Rotina flexível, estrutura com liberdade. A ideia de rotina muitas vezes soa opressora para quem tem TDAH, mas ela não precisa ser rígida. O ideal é criar uma estrutura flexível, uma espécie de esqueleto diário que permite liberdade sem se perder. Crie blocos temáticos no seu dia. Exemplo: manhã para foco, tarde para tarefas sociais, noite para relaxamento. Identifique seus picos de energia e distribua as tarefas mais difíceis para esses períodos. Tenha margens de segurança entre tarefas. Isso evita o efeito dominó quando um atraso acontece. A rotina flexível respeita o fluxo interno, dando espaço para a espontaneidade sem abrir mão da direção. Repetição com variedade. Como manter o interesse vivo? O tédio é um dos grandes sabotadores da constância no TDAH. Por isso, repetir atividades é necessário, mas variar a forma como elas são feitas é essencial. Alterne locais de trabalho. Um dia na biblioteca, outro na varanda, outro na cafeteria. Troque a ferramenta sem mudar a tarefa. Se cansar de digitar, use áudio. Se cansar de ler, veja vídeos. O objetivo permanece. Use estímulos sensoriais. Música instrumental, aromas suaves ou texturas agradáveis podem tornar a experiência mais envolvente. Ao combinar repetição com variedade, você engana o tédio e treina o foco de forma natural. Comunicação com o mundo. Seja claro sobre suas necessidades. Muitas frustrações com o TDAH surgem da falta de compreensão dos outros. Por isso, desenvolver uma comunicação assertiva sobre suas necessidades e limitações é um passo libertador. Aprenda a pedir prazos realistas. Explique seu funcionamento sem vergonha. Mostre que você está se esforçando e que precisa de colaboração, não julgamento. Você não precisa fazer tudo sozinho. Criar um ambiente favorável ao seu funcionamento é um ato de coragem e inteligência. Ferramentas e recursos para potencializar o sucesso. Viver com TDAH pode ser um desafio, mas com as ferramentas certas, esse desafio se transforma em uma oportunidade de crescimento.
Afinal, entender como seu cérebro funciona é o primeiro passo para criar estratégias realmente eficazes. E isso começa com informação de qualidade, apoio profissional e o uso inteligente da tecnologia. Tratamento médico, um aliado, não um inimigo. Muitas pessoas ainda sentem medo ou desconfiança quando ouvem falar de tratamento medicamentoso para o TDAH. Mas a verdade é que, quando supervisionado por um profissional experiente, o uso de medicamentos pode ser um divisor de águas. Eles não mudam quem você é, mas ajudam a clarear a névoa mental, trazendo foco, controle e tranquilidade. Imagine tentar correr uma maratona com uma mochila cheia de pedras. É assim que muitas pessoas com TDAH se sentem no dia a dia. A medicação, quando bem ajustada, retira essas pedras, permitindo que a pessoa corra leve, com liberdade para alcançar o próprio ritmo. Além disso, o acompanhamento médico contínuo é fundamental. Não se trata de tomar um remédio e pronto, mas de ajustar, observar e respeitar as particularidades de cada indivíduo. Terapia cognitivo-comportamental. O manual de instruções da mente. A mente com TDAH é veloz, criativa, mas também desorganizada e, muitas vezes, crítica demais consigo mesma. É aí que entra a terapia cognitivo-comportamental, TCC, que funciona como um verdadeiro manual de instruções personalizado para o cérebro. Na TCC, o indivíduo aprende a lidar com a procrastinação, a gerenciar pensamentos autodepreciativos e a estruturar uma rotina que funcione de verdade. A terapia ajuda a construir pontes entre o que a pessoa quer fazer e o que, de fato, consegue realizar. Não se trata de curar o TDAH, mas de aprender a pilotar essa mente inquieta com mais segurança. Sessões semanais, práticas com metas, estratégias de autorreflexão e feedback constante fazem da TCC uma das ferramentas mais eficazes para quem busca uma vida com mais equilíbrio e realização. Tecnologia. A favor. Apps que organizam o caos. O celular, muitas vezes vilão da distração, pode ser transformado em um poderoso aliado. Hoje existem dezenas de aplicativos criados especificamente para ajudar quem vive com TDAH. Forest ajuda você a se concentrar ao plantar uma árvore virtual que cresce enquanto você evita mexer no celular. Trello organiza suas tarefas de forma visual, permitindo que você veja o progresso e reorganize prioridades com facilidade. Todoist cria listas de tarefas diárias com lembretes e categorização, reduzindo esquecimentos e ajudando na sensação de dever cumprido. Esses aplicativos funcionam como extensões do cérebro, lembrando o que foi esquecido e organizando o que parecia impossível de ser estruturado. O segredo está em encontrar o que funciona melhor para você e adaptar as ferramentas à sua realidade. Comunidade. A força de saber que você não está sozinho. Conviver com o TDAH pode ser solitário, especialmente quando falta compreensão do entorno. Por isso, participar de comunidades, fóruns e grupos de apoio é tão valioso. A internet tornou possível se conectar com milhares de pessoas que vivem situações semelhantes. Canais como TDAH em Foco e podcasts como Mente Inquieta não só informam, mas acolhem. Eles mostram que você não está errado, apenas é diferente. E ser diferente não é uma falha, é um traço que pode ser belo, potente e transformador. Conversar com quem entende de verdade, trocar estratégias e celebrar pequenas vitórias em grupo pode ser o que faltava para que você encontre motivação para seguir em frente com mais leveza. Seu potencial não tem limites. Agora, se você chegou até aqui, parabéns! Isso já mostra que você está buscando se entender melhor, se cuidar e transformar seus desafios em conquistas. E sim, é totalmente possível viver bem com TDAH, com leveza, criatividade e até com aquele jeitinho único que só você tem.
Você não é preguiçoso, desorganizado ou difícil. Você é uma mente incrível, com uma forma diferente de ver o mundo. E isso, meu amigo, é um superpoder. Aprendemos que o TDAH pode causar algumas dores de cabeça, mas também pode abrir portas para soluções criativas, conexões únicas e até empreendimentos incríveis. É tudo uma questão de aprender a jogar com as cartas que você tem na mão. E você tem cartas poderosas. Cada pequeno passo conta. Seja montar uma rotina mais leve, usar aquele app que ajuda a focar, ou simplesmente entender que tudo bem não ser 100% todos os dias. O importante é continuar. Agora é com você. Pegue alguma das dicas que falamos aqui hoje e já começa a aplicar. Não precisa mudar tudo de uma vez. Um passinho de cada vez já é uma revolução. E, se esse vídeo fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Pode ser um amigo, alguém da família, ou até aquele colega que vive dizendo: "Nossa, acho que tenho TDAH também." Ajude o canal a crescer. Se você curtiu esse conteúdo, dá um like. Isso ajuda demais o canal a alcançar mais gente. Se inscreve aqui para não perder os próximos vídeos. Comenta aqui embaixo o que mais te tocou ou ajudou. Eu adoro ler o que vocês têm a dizer. E se puder, compartilha esse vídeo. Nunca se sabe quem pode se sentir acolhido com ele. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, cuida da sua mente única e poderosa. E lembra sempre, você pode muito mais do que imagina.